sentei para almoçar. O senhor acredita que eu esqueci de orar, de agradecer? É uma correria besta. Salmo 127 vai dizer: não adianta acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados até quando dorme. Quem é um amado de Deus? Aquele que segue a palavra. A palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 14: aqueles que seguem aqui, que cumprem as minhas palavras, é os que me amam. E se ele me ama, o amor é recíproco. Eu amo também ele. Tudo que nós precisamos entender, que a semana que nós precisamos refletir todos os dias, de fato. Mas se nós entendermos que essa semana é uma semana que todo mundo está envolvido com a Semana Santa, está envolvido com a morte de Cristo, e também no domingo é o quê? Amanhã é o quê? Ressurreição. Você aprendeu? O problema é que tem gente que quando se converte, aí joga tudo para lá, acha que isso dali não tem mais validade. Tem sim, crente, tem sim. Você tem que trazer esse temor, continuar com esse temor. Não, pastor, aquilo não é... Eu era católico. Não tem nada a ver. Você tem que entender que isso nós precisamos trazer alusão ao entendimento e precisamos temer ao Senhor. Salomão vai dizer: o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se nós não tememos ao Senhor, o que é de nós? O que será de nós? Amém? Então, eu quero louvar a Deus. Depois faz a lista de oficiais que faltou, que eu quero ainda hoje cuidar disso. Bem, faça para mim a lista de oficiais depois, que faltaram. Creio que todos não viajaram, não. Alguns viajaram e justificaram. E eu abençoo todos os que viajaram. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Todos que viajaram. Amém? Eu entendo. Alguns, não viajaram no decorrer, mas viajaram hoje. Eu entendo. Amém? Mas vamos lá. A palavra que eu quero trazer aqui nesta noite está escrito em João capítulo 2. 1 João capítulo 2 e o verso 1, como nós já lemos aqui. Coloca para mim. 1 João capítulo 2 verso 1 diz o quê? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Coloca para mim agora Jó capítulo 1, verso 10. Jó capítulo 1, verso 10. Nessa noite eu quero trazer para você algo que talvez você não tenha noção de quem é Jesus. Você não tem noção de quem é aquele que morreu na cruz. Só vou pregar a sua morte da cruz amanhã, mas hoje eu quero trazer as atribuições de Jesus. Diz a palavra do Senhor: porventura tu não cercaste. Diz a palavra do Senhor, Jó capítulo 1, verso 10. Porventura tu não cercaste de saber a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos são abençoada. A obra de onde? A obra das suas mãos são abençoada, e o seu gado se tem aumentado na terra. A palavra do Senhor vai dizer que as mãos de José era o quê? Era mão abençoada. Aonde José tocava, era próspero ou não? A palavra do Senhor também vai dizer que Jacó, quando chega até a casa de Labão, existe uma riqueza bem pouca. Existe umas ovelhas, um gado miúdo, não muito próspero. Mas diz a palavra que Jacó coloca as mãos e começa a tomar conta do rebanho de Labão. Depois de 20 anos, 18, passa os 14, ele trabalha 7, depois trabalha mais 7,
passa os 14, mas aos 18, perto dos 20 anos, os filhos de Labão olham para o seu pai e diz: pai, verdadeiramente nós temos muita coisa, mas nós reconhecemos que foi Jacó, as mãos de Jacó. Mas não foi somente a mão de Jacó, mas foi também o Deus que está na vida de Jacó. O que estava acontecendo também sobre a vida de José foi exatamente o Deus que José servia. E Deus está dizendo que as mãos de José é próspera, as mãos de Jacó é próspera. As mãos de, o próprio diabo vai dizer, o próprio diabo vai dizer para Deus também, aonde Jó coloca as mãos, o Senhor coloca a sua por cima também. Naquele momento, entenda que o diabo está com inveja, o diabo está acusando. Eu quero que você compreenda, a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é o quê? É justiça. Oséias vai dizer que o reino de Deus nem é comida e nem é bebida, mas é justiça. O reino de Deus é o que? Justiça. Aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que você abençoa, é porque você é abençoado. E onde você coloca as mãos, vai prosperar. O diabo não gosta de pessoas desse tipo, pessoas que amam ao Senhor. Lá em João vai dizer: aquele que cumpre as minhas palavras, aquele que habita em mim e eu habito em vós, tudo que pedires recebereis. Aonde coloca a mão prospera, aonde profetiza um milagre acontece. Então eu quero te dizer uma coisa: o diabo não gosta desse tipo de pessoa. O diabo odeia pessoas que são abençoadas, pessoas que são cheias, carregadas da presença de Deus. O diabo o tempo todo ele está acusando, ele não presta, ele é cheio de defeito, ele é assim, ele é assado. O tempo todo o diabo fica procurando uma brecha para tentar dar uma rasteira. Mas a palavra do Senhor diz lá em João, 1 João, ele vai dizer o quê? Que nós temos um advogado, e esse advogado não é qualquer pessoa. Esse advogado, João vai dizer, ele não é Pedro, ele não é Tiago, ele não é simplesmente Mateus, Lucas, não, ele é Jesus de Nazaré, o justo. O justo. João vai ser muito objetivo quando ele fala do advogado que nós temos. Não é qualquer pessoa. Mas entenda, o reino de Deus ele é justiça. O tempo todo ele levanta martelo, bate martelo em favor de alguém. Nesse momento está acontecendo lá 24 horas, não para, viu? O reino de Deus não para. Enquanto você dorme, o reino de Deus está batendo martelo em favor de alguém. Enquanto você dorme, o martelo está batendo em desfavor a alguém. Enquanto você está aqui agora, está lá o tribunal o tempo todo, julgando causa, julgando causa, julgando causa, julgando causa. Para uns ele favorece, para outros ele desfavorece. Para quem está fora do propósito, não tem como prosperar. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus o tempo todo está agora simplesmente batendo, sabe, um martelo em favor de alguém. Você não tem ideia. O reino de Deus é o quê? Justiça. Entenda que no fórum existe justiça. O fórum é exatamente para fazer justiça. Lá o tribunal de justiça está lá exatamente para fazer justiça. E lá é composto de quê? De um juiz, de um advogado e também de um réu. Para fazer justiça tem que ter os três. Primeiro o juiz, tem que ter o advogado para fazer a defesa de ambas as partes, e tem que ter aquele que é acusado ou o acusador. O juiz o tempo todo está levantando o martelo e dando uma sentença favorável para alguém e outra sentença desfavorável para alguém. Tudo que existe na terra, tudo que você pensar que existe aqui na terra, já existe no céu há milhares e há milhares e há milhares de anjos. Por exemplo, essa caixa de som, para que saia o som aqui na terra, eu preciso fabricar uma caixa, colocar os magnéticos ali dentro, ligar uma fiação. Para alguns não precisa nem de fiação, mas a tecnologia está tão grande, através do Wi-Fi ou do Bluetooth,
já funciona. No céu não precisa de caixa. O som sai automático, sem caixa nenhuma. Entenda. No céu, tudo que existe na terra já existiu no céu. Já existe no céu. O tribunal aqui da terra existe já no céu já há muito tempo. Desde a época de Adão e Eva já existiu o tribunal, já existe o tribunal. Entenda que enquanto Deus é o nosso juiz, porque Deus ele está como juiz, Deus ele está exatamente como juiz para julgar as causas. Jesus está como advogado para nos defender. Está ali tão somente o diabo também se apresentando e dizendo: ele é culpado. Jesus diz: é não. Por quê? Porque a dívida que ele fez, quem paga sou eu. O tempo todo o diabo está acusando alguém. Jó capítulo 1, coloca lá, o verso 9, vai dizer a palavra do Senhor. No momento em que o diabo se apresenta, o diabo também ele vem, e tão somente ele se apresenta e o Senhor pergunta de onde vem. Ele vem de passear a terra, rodear, observar, querendo achar um culpado. Tem gente que dentro da igreja é 24 horas, né? É ou não é? É a função do diabo, procurando defeito agora para colocar, procurando pessoas simplesmente para culpar, julgar. Tem gente que tem função do diabo. Então ele diz assim, coloca para mim na tela, amém? Diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor, disse, porventura, coloca o verso 8 para mim, coloca o verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra parecido, semelhante a ele. Aí assim, semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo responde. Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Resumindo, o Senhor acha que é por acaso? Olha o que é que ele diz aqui, ó. Coloca lá. Porventura tu não cercaste de saber, muito inteligente ele é, e a ele ele e a sua casa. Coloca outra tradução, muda essa tradução, coloca outra aqui. Diz assim, ó: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele e de sua família, e tudo que ele possui? Tu pessoalmente tem abençoado todas as obras das suas mãos, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Aonde tem um gado, pertenceu a Jó. Aonde tem uma jumenta, pertenceu a Jó. Aonde tem um camelo, pertenceu a Jó. Saiu da fazenda de Jó. Está onde? Não, está 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Saiu da fazenda dele. Foi de lá que saiu. Jó não era qualquer pessoa. Jó era uma pessoa especial para Deus. E aonde Jó colocava as mãos, prosperava. Tem gente que está trabalhando 24 horas e do canto não sai. Deus está dizendo: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Eu vos acrescentarei. Entenda, eu assisti o homem pregando, um homem de Deus pregando, e ele contando uma história, e verdadeiramente diz que cada lágrima que cai é algo escrito até o Senhor. Resumindo, cada clamor, cada lágrima, cada momento que você se derrama na presença de Deus, vai como incenso para Ele, como incenso, cheiro agradável às narinas do Senhor. Quando você se deleita, quando você se quebranta, quando você reconhece que você não é ninguém, quando você diz: Senhor, seja o meu redentor, seja o meu conselheiro, seja o meu amigo,
seja o meu pai, seja a minha mãe, seja o meu irmão, quando você começa a dizer para ele: Senhor, eu sou dependente de ti. Não, entenda que eu acabei de dizer para você que tem um martelo batendo lá em cima em desfavor de alguém, mas também o martelo está batendo em favor de alguém que está clamando. Por isso que ele diz a Moisés: Moisés vai libertar, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Jeremias 33:10, ele vai dizer: clame a mim e eu vou responder. Ele vai bater o martelo em teu favor. E quando Deus responde, Ele não vai responder e dizer: meu filho, eu estou respondendo. Não, Deus responde com as ações, com as vitórias. Deus responde com conforto na tua alma. Ele vai responder te abraçando, consolando, tirando as feridas da tua alma. Ele vai responder quando você está precisando, e Ele dizendo: eu sou Jeová Jireh, eu sou a tua provisão, eu sou o teu Senhor. Ele vai responder dessa maneira. O homem pode até dizer: eu vou prometer, amanhã eu te dou. Não, Deus quando chega Ele diz: não vou prometer, eu faço o que é para fazer. O homem promete, não cumpre. Deus promete. Deus não promete, Ele faz. Entenda, eu comecei a pensar sobre Jesus. Então, no meu entendimento, esse tribunal existe. E de fato a Bíblia diz lá em Oséias, como eu já falei, lá em Oséias capítulo 12, o verso 4, vamos ler. Oséias capítulo 12, o verso 4, vamos ver o que é que diz. Diz a palavra do Senhor. Oséias: ele lutou com o anjo e recebeu vitória. Deixa eu ver, Oséias, aí fala sobre o anjo, quando ele lutou com Jacó. Essa parte que ele lutou com Jacó. Deixa eu só ver aqui onde é que está. Já eu passo. Entenda, quando vamos a ver os atributos do Senhor, aqui foi uma das qualidades do Senhor. Aqui Jacó lutou com um anjo, aonde? Em Betel, encontrou a Deus e ali conversou com ele. Lutou com o anjo e recebeu uma vitória. Chorou e o que? Suplicou ao seu favor. Aonde? Em Betel. Ele primeiro fez o que? Orou, suplicou. Ele fez o que? E disse mais o que? Vamos ler direito. Leia todos. Ah, entendi. Primeiro ele suplicou ou chorou? Primeiro ele chorou. Depois fez o quê? Quando a gente chora, é exatamente o desabafo da alma. Você só chora porque a sua alma não aguenta mais. Você só chora porque a sua alma foi tocada. E quando eu falo alma, é porque nós somos compostos, né? A ciência diz que somos tricotômicos, composto de corpo, alma e espírito. Quando você chora, automaticamente a sua alma está quebrantada, a sua alma está pedindo socorro, ou a sua alma está muito feliz. Duas ações: ou a sua alma está muito feliz, ou a sua alma está pedindo socorro. Mas aqui nesse caso é bem nítido que Jacó, ele chorou e suplicou o seu favor. Aonde? Em Betel. E através desse choro e dessa súplica, ele encontrou a Deus. E ali ele fez o quê? Conversou com Deus. Quando falamos em Deus, estamos falando o seguinte: nós somos compostos de quê? Corpo, alma e espírito. Eu sou três pessoas, sou uma. Sou três em um. Falamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu falo de mim, eu posso dizer que eu sou três em um. Quando eu falo do Pai, eu digo que o Pai é três em um.
mas ele se divide a hora que ele quer. Entendeu? Quando Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Deixarei quem? O Espírito Santo. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo que eles são 3 em 1. Ele se divide, mas o tempo todo anda em concordância. Ninguém faz nada a não ser que outro assine. Entendeu? A ligação de pensamento é uma só. A conexão é uma só. Tudo que faz é por um propósito. Os 3 sempre tem um propósito. Quem prevalece? O Pai. O Pai determina, o Filho obedece e o Espírito Santo executa. Presta bem atenção nesta noite para que você compreenda. Jesus, ele é o quê? Filho. João, no capítulo 3 e o 16, vai chamar ele de filho. E vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando olhamos para Jesus, nós vamos observar que Jesus nasce. E o lugar que Jesus nasce é um lugar muito simples. É uma estrebaria. De fato, para a simbologia, ele teria que nascer lá na estrebaria. Porque no Antigo Testamento, para perdoar pecado, primeiro você tem que ter o cordeiro, trazer o cordeiro para o sacerdote e imolar o cordeiro para poder os seus pecados ser perdoados. Jesus é exatamente o cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele nasceu exatamente na estrebaria e vai ser apresentado como cordeiro diante do povo, da sociedade. E quem vai executar? Quem vai executar é exatamente o povo que estava na sinagoga. Quem é que mata Jesus? O povo da sinagoga. Quem foi buscar Jesus? Por que foram buscar Jesus? Foram buscar Jesus porque Jesus fazia milagre. Mas primeiro vamos entender um pouco sobre Jesus aqui. Presta bem atenção. Jesus, quando é pequeno, ele vai crescendo. Diz a palavra do Senhor que ele cresce na graça e no conhecimento. Jesus, com 12 anos, está ensinando os doutores. Os doutores param e fica bestificado. E pergunta, no final das contas, diz assim: esse menino nasceu aonde? Em Nazaré. Esse menino é filho de quem? Esse menino é filho de José, o carpinteiro. Vai dizer a palavra do Senhor, né? Quem é esse menino? Esse menino é um menino lá de Nazaré, filho de José, de Maria. Que sabedoria é essa? Não dá para entender. Aonde esse menino estudou? Porque eu creio que na escola a escola mais conhecida da época era a escola de Iléu, onde Gamaliel estudou. Então entenda, Jesus não estudou lá. Lá não tinha condição. Lá era, para estudar lá, teria que ser os filhos de sacerdotes. Teria que ser filho de pastor para poder estudar lá. Jesus não era filho de pastor. Jesus era filho de quem? De um carpinteiro. Jesus era filho de um povo muito pobre. Pobre. Mas Jesus vai crescendo no conhecimento de uma forma sobrenatural. Jesus vai atribuindo as qualidades que muitos talvez não entendam. Isaías vai dizer que Jesus foi testado e provado nos trabalhos. Jesus não tinha preguiça. Jesus trabalhava bastante. Jesus, a sua primeira profissão de Jesus foi o quê? Carpinteiro. Seu pai fazia carpintaria e ali também Jesus estava trabalhando com seu pai. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, carpinteiro. Coloca Mateus capítulo 13, o verso 55. Eu gosto de pregar mostrando a palavra. Vamos para a palavra. Diz assim: ora, não é este o filho de quem? O nome dele é quem? Não é o nome da mãe, não é Maria? E o nome dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é ele?
Vai dizer também Marcos capítulo 6 e o 3. O que é que vai dizer Marcos 6, 3? Vamos ver o que é que vai dizer. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas, e Simão? E não convive conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa daquilo. Jesus tinha até irmã. Irmão e irmã. A igreja católica nega. Diz que ele não teve. Maria depois teve Jesus e não teve mais ninguém. Aí ó, a Bíblia falando aí. Teve uma reca de menino. Mói de irmão. E os irmãos não gostavam de Jesus não, viu? Quando você começa a ler a Bíblia, os irmãos de Jesus não gostavam dele. Enfim, Jesus foi crescendo. Carpinteiro. Daqui a pouco, no capítulo 3 de João, Nicodemos vai chamar e dizer que ele é filho de Deus. Jesus vai crescendo. Jesus está agora ministrando. Só que lá em Mateus, capítulo 9, verso 12, abre para mim. Jesus já tem mais uma atribuição. Jesus é carpinteiro. Jesus é filho de Deus no capítulo 3,16, né? Vai dizer que é filho de Deus, João vai dizer. E em Mateus ele é carpinteiro, em João ele é 3,16, ele é filho de Deus. E em João capítulo 3 ele é mestre. E diz mais a palavra do Senhor, né? Que vai dizer aqui, cadê? Colocou? Mas Jesus ouvindo respondeu, né? Jesus aqui é o que? Ele é o que aqui agora? É o que? Não fez medicina, mas agora ele é médico. Porque ele não faz o que o médico faz, ele faz além daquilo que o médico faz. Então entenda, ele é o médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. Aqui ele vai se apresentar como médico. Jesus já se apresentou aqui, né? Como filho de Deus. Ele se apresentou como carpinteiro. A madeira que está torta, entrega a Jesus, que ela endireita. Endireita ou não? Coloca na mão dele. De madeira ele entende, de pau torto ele entende, né? Tem gente que diz assim: o pau que nasce torto, entrega a Jesus para tu ver se morre torto. No final das contas esse pau se ajeita, ele coloca na linha, ele coloca no eixo. Ah, com Jesus o negócio é diferente. Ele entende de madeira. Ele entende de madeira. É torto? É torto hoje, mas no dia que Jesus se encontrar com ele. Um dia Paulo perseguia os crentes e era torto. Mas quando Jesus pegou a Saulo, diz: não é mais Saulo, mas agora é Paulo. Então somente ele se endireitou. Não adianta. Quando Jesus marca encontro, ele endireita tudo que é torto. Tudo que é torto ele vai endireitar. Então eu começo a ver as qualidades, né? Carpinteiro. João já falou que ele é advogado, médico, carpinteiro, filho de Deus, mestre, né? Mas João capítulo 4, coloca para mim João capítulo 4, vai dizer que no momento em que a mulher vai estar mais para frente, no momento que ele se encontra com aquela mulher no poço, então somente ele diz assim: vai buscar teu marido? Aí ela disse: não tenho. Ele disse: verdadeiramente tu falasse a verdade. Naquele momento aquela mulher diz assim: eis que vejo que tu és profeta. Aí Jesus é médico, carpinteiro, filho de Deus, profeta, médico. Espera aí. Quem é esse Jesus? Esse Jesus não dá para igualar. Esse Jesus foi o mesmo Jesus que se encontrou com Jacó no Val de Jaboque, que começou a lutar. Diz a palavra do Senhor que Jacó lutou com Deus, não foi com anjo.
e Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Quem era ele? Quem era? Era Jesus que estava ali na teofania. Você vai ver que quando está escrito, algumas traduções não, algumas traduções está errada, mas outras traduções está lá, anjo, com A maiúsculo. E todas as vezes que você vê na Bíblia anjo com A maiúsculo, você vai entender que não era um querubim, um serafins, não era Miguel, não era Gabriel, mas era o próprio Jesus representando ali. Por quê? Porque no Antigo Testamento Jesus não era conhecido, e ele se apresentava como esse anjo, mas ele já atuava. Jesus só é conhecido posterior. Entenda, no Antigo Testamento ele já lutou com Jacó. O que eu quero dizer para você aqui nesta noite, presta bem atenção. Às vezes nós nos preocupamos tanto, às vezes nós ficamos o tempo todo inquieto, querendo uma solução para um problema, querendo que Deus resolva tudo. Realmente, fato, Ele vai chegar. Já falei para você que o martelo do céu está 24 horas batendo em favor de alguém. E quero dizer para você que esse advogado, ele conhece a mim, conhece a você. Quando nós contratamos um advogado, nós chegamos para ele, e uma das coisas que ele quer, ele diz o quê? Me conte toda a verdade, me conte tudo, me diga tintim por tintim, me diga tudo direitinho para que eu possa entender e fazer a sua defesa. Não é diferente o mestre da Galileia, aquele que simplesmente no Calvário ele entregou a vida por você. Ele está dizendo: quando você confessa diante dos homens, eu te confessarei também e te apresentarei diante do Pai. Quando você apresenta o Senhor dizendo que Ele é teu advogado, Deus ele faz tua defesa no céu e dizendo: esse tem dono, esse tem advogado. E o tempo todo esse martelo de justiça está lá, batendo em favor de alguém. E tudo que você precisa é entender que Jesus não é somente advogado. Andamos com Ele, precisamos dEle. Então, João capítulo 4, 19, a mulher chama o quê? Chama Jesus de quê? Profeta. Eis que vejo, eis que percebo que tu és profeta. Jesus é profeta. Jesus é médico. E não é qualquer médico. Ele é o médico dos médicos. Vamos falar um pouco sobre médico? Jesus, quando vai curar, ele deixa cicatriz? Então ele não é só médico, ele é cirurgião plástico. Porque quem é que cuida da cicatriz? O cirurgião plástico. Então ele está acima, porque o cirurgião plástico ele até tira a marca, mas fica uma coisinha besta, fica ainda. Jesus não, quando ele opera, nem marca ele faz. Ele é médico e não precisa de bisturi. Ele é médico e quando ele cura, um mal se some, não precisa abrir, não deixa ferida. A recuperação é de imediata, não precisa ir para UTI, não precisa. Ei, quando ele opera é diferente. Então por isso que eu digo, ele é médico por excelência. Ele é médico dos médicos, ele é aquele que tudo pode, ele é aquele que tudo faz. Então precisamos entender que quando nós estamos na dependência dele, ele vai operar. Aí ele diz o quê? Eu vim para os doentes. Então aquele que reconhece que está doente, tem remédio para ele. Aquele que reconhece que precisa de um milagre, tem remédio para ele. Quem é o remédio dele? Jesus. Jesus é o remédio. Primeira coisa ele vai dizer: não andeis ansiosos com coisa alguma. Se você está com insônia, eu vou dar um conselho a você: vai acabar a tua insônia hoje. Pega a Bíblia, tenta ler pelo menos 10 capítulos para ver se tu fica com insônia. Tenta ler, vai lá ler 10 capítulos. Eu duvido. Se tu conseguir chegar a 5 capítulos sem dormir, me liga para mim: pastor, eu li os 5 capítulos sem dormir. Duvida. Porque você pode estar descansado como for para assistir 4 séries de filme direto, 3 horas direto, 4 horas direto. Mas se você pegar na Bíblia e não ler 3 capítulos, você dorme. Dorme ou não dorme? Dorme. A boca abre. O mal vai-se embora. O demônio fica tentando ali, está com sono, vai dormir, vai dormir. Porque se pegar a Bíblia, a libertação acontece.
Por isso que o diabo fica o tempo todo: não, não lê esse negócio não. Não lê não, não lê não. Não é fácil não para ler a Bíblia não. Quantas pessoas lê a Bíblia? Pastor, essa semana eu já li 10 capítulos da Bíblia, pastor. Quantas pessoas não conseguem ler? É uma luta, é uma batalha. Porque o que te liberta está aqui, ó. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se está com depressão, ela te liberta. Se está doente, te liberta. Se está precisando de milagre, vai acontecer milagre. Então o diabo não quer que aconteça. O diabo não quer que você leia. Ele não quer. Por isso que vem o cansaço, vem a guerra espiritual. Porque na hora que você pega na Bíblia, é como se você estivesse no culto de libertação. Por quê? Porque a palavra, ela tem o poder de libertar você. Eu já falei que pela palavra foi que Jesus venceu o diabo. Jesus está com fome, 40 dias está jejuando. Jesus está ali 40 dias e o tempo todo ali o diabo rodeando, só esperando uma brecha. Aí diz que ao termo de 40 dias, o que foi que aconteceu? Jesus teve fome. Aí quando Jesus teve fome, aí primeiro quem se apresenta foi quem? O Satanás. Primeira coisa, o diabo sabe do que você quer, o que você precisa. Aí o que é? Quem é que vai se apresentar primeiro? O diabo. E Deus chega primeiro? Não? Não, porque Deus está no Salmo 40. O diabo que ele está apressado. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Porque o apressado, e tudo que o diabo quer que eu coma cru. Não, mas eu vou comer assadinho, vou esperar. Já chegou na churrascaria e dizia assim: ó, liguei o fogo agora. Você quer carne assada, tem como esperar? Aquela fome matando. Tá aquela fome terrível. Ou você espera um pouquinho, a rabada tá dura ainda. O cuscuz está no fogo. O feijão eu acabei de colocar. Eu cheguei no sertão uma vez. Vocês nunca passaram por isso. Cheguei no sertão uma vez e a mulher disse assim: ó, a comida vai demorar uns 30 minutos para sair, meu filho. Eu estava morrendo, eu estava acabado de fome. E o que eu tenho que fazer? Esperar. Se a mulher dizer: ó, meu filho, faz uns 15 minutos que eu coloquei, mas eu posso abrir a panela e posso colocar para você comer assim mesmo, você quer? Dava certo ou não? Não, estava duro. Então nunca deu certo. Pressa nunca deu certo para nada. A pressa sempre vai ser inimiga da perfeição. Tenha paciência, porque o carpinteiro está chegando para fazer milagre. O médico está chegando para realizar milagre. Eu quero dizer, o profeta está chegando para profetizar sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que o advogado está se levantando nesta causa para dizer para você o que disseram que ia dar errado, o que determinaram dizendo que você não ia vencer. Espera, teu advogado está contigo. O teu juiz, ele vai bater o martelo em teu favor. Você não tem qualquer advogado, e ele não somente é advogado, não é médico, não é juiz, mas nessa noite ele está dizendo para você: eu sou o teu intercessor. Como eu fui de Pedro, também sou teu. Porque o diabo queria dar uma queda, o diabo queria envergonhar, mas eu sou o teu intercessor nesta noite, para interceder por você. Tira essa ansiedade. Tem milagre para a tua vida, tem milagre para a tua casa. Eu sei que o diabo, ele é acusador e acusa você todo dia. Hoje ela chamou um palavrão, mas o Jesus diz assim: mas tu não visse não? Que no final do dia ela foi lá, dobrou o joelho e foi pedir perdão? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que confessa alcança misericórdia. Quando você dobra o joelho, pede perdão, eu quero dizer para você que o próprio João está escrevendo a carta e está dizendo: filhinhos, uma coisa eu peço para vocês, que não peque, mas se pecar, fica tranquilo, dobra o teu joelho, conversa com o advogado, diz para ele, conta para ele a verdade, não conta mentira. Para advogado não pode contar mentira. Se contar mentira, perde a causa. Mas se contar a verdade, tem defesa. Se contar a verdade, tem vitória. Se contar a verdade, um milagre acontece. Acontece ou não? Tem coisa melhor do que você dobrar o joelho e contar tudo para Jesus?
Mateus 6,6 vai dizer o quê? Entra no teu quarto. Entra no teu quarto e conversa com o teu Senhor em secreto, porque é somente Ele que pode resolver. Para que contar para tanta gente que não resolve nada? Conta para um só que resolve tudo. Conta só para Ele. Não, mas Ele demora. Mas também quando Ele chega, meu amigo, tu conta para o teu vizinho, pode até arrumar uma provisão, uma cesta básica para hoje, para amanhã, para uma semana. Mas quando Jesus chegar, Ele diz que tu vai ter para emprestar e não para tomar emprestado. A medida do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. Você já viu? Tem gente que eu sou da época que meu pai, ele negociava com farinha, milho e castanha. Ele comprava e vendia. Eu sou da época que a gente colocava a castanha no balde, aí colocava a castanha e a gente batia o balde para baixo assim, para poder socar, para poder colocar mais. Entenda, a medida de Deus é exatamente recalcada, sacudida, e Ele não passa a régua não, tem, né? Vamos lá, ficou aqui alto, aí passa a régua. Não, Deus não. Deus, Ele sacode, bate e ainda coloca sobrando aqui, ó. Recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a medida de Deus. Deus não tem mesquinhagem. Com Deus não tem negócio de, eu vou fazer pequeno, eu vou fazer mais ou menos. Não. Quando Davi disse para Deus: vou construir um templo para o Senhor, porque eu habito em uma casa muito boa, em um palácio, enquanto a tenda do Senhor, enquanto a arca do Senhor está sobre uma tenda. Davi amava tanto a Deus, tanto, que Davi disse: chama o tesoureiro, não é do palácio, chama o tesoureiro o meu tesoureiro. Não quero saber do ouro do palácio não, porque o ouro do palácio não é meu, o ouro do palácio é da população. Eu estou administrando, não é? É ou não é? O ouro do palácio é de onde? Da administração. Então o dinheiro que está na casa, o dinheiro que está na presidência não é do presidente, é de quem? É do povo. Ele apenas administra. Aí Davi disse assim, o dinheiro que é do povo eu não vou tocar, mas chama meu tesoureiro particular. Tem quanto de ouro lá? Meu. Davi diz, meu. Porque Davi sempre entendeu, aquilo que não é dele, não dá para Deus. Por quê? Porque Deus só recebe o que é seu. Não adianta pegar aqui do bolso de Joabe R$50 e querer dar para Deus. Não. Quem é que vai receber a bênção? Joabe. Por quê? O suor foi de onde? Dele. Então entenda, Davi, ele tinha esse entendimento. E quando Davi, ele vai ofertar para o Senhor, ele diz, do meu tesouro particular. Pode puxa para mim. Ele vai dizer, do meu tesouro particular, eu quero que tire a maior proporção que você puder, porque o templo do Senhor vai ser revestido de ouro. Davi tinha essa excelência, Davi queria essa excelência. Aí Deus diz assim, Davi, a ideia é boa. O profeta diz assim, homem, o que foi que tu pensasse na sacada do palácio ontem? Ele disse, eu estava lá pensando umas coisas. Ele disse, não me fale não. Deixa eu dizer, eu vou dizer porque Deus me revelou o que você estava pensando. Mas Deus, de imediato já vou dizer, Deus já mandou lhe agradecer, porque o teu pensamento é segundo o coração de Deus. E Deus mandou dizer para você o seguinte, Davi, a ideia é boa, o projeto é excelente, mas Deus está dizendo que você é bom, mas você não é excelente para poder construir. Mas virá o seu sucessor, um filho seu, para construir. De fato, olha, aí, Coríntios. Além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero neste momento doar do meu tesouro pessoal, ouro e prata, para quê? Para edificação do templo do meu Deus. E fora tudo quanto já destinei. Por quê? Porque ele pediu a muita gente. Ele pediu, quem é que tem condição de abençoar, que eu vou construir um templo para o Senhor? E aí muita gente trouxe. Aí ele disse, do meu tesouro particular,
ouro e prata suficiente. Pode deixar, pode dar mais da metade aí, pode deixar só um pouco mesmo para me sobreviver. E o resto pode colocar na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que na igreja primitiva, o povo vendia as fazendas para poder construir templo, de tanto que amava a obra do Senhor. Você está entendendo? Ananias e Safira foram mortos por conta de quê? Por conta de oferta. Por quê? Porque prometeram uma coisa a Deus e não cumpriu. Se for para prometer e não cumprir, Salomão vai dizer: não faça isso, é melhor que não prometa. Se você for prometer e não cumprir, é melhor que você não prometa. E ele diz mais: quando fizeres um voto ao Senhor, não tarde em cumprir, porque quando votares ao Senhor, cumpra com muita rapidez, senão o diabo vai trabalhar no seu coração para você não cumprir. E de fato, o prejuízo vai ser muito grande. Por quê? Porque aquilo que você não dá para Deus, você perde para o diabo. Entenda, se Deus falou com você, muitos crentes vai ter essas experiências. Todas as vezes que Deus dizia assim, ó, dê algo para fulano, e você não dá, Ele está dizendo: se eu mandei dar, é porque não te pertence mais. Não, mas eu vou segurar. Você não vai prosperar mais com isso daí, não. Isso daí vai ficar estagnado. Por quê? Porque aquilo que Deus estabeleceu para você dar não é seu mais, mas é exatamente da outra pessoa. Então entenda. Inclusive, já vou dizer aqui de imediato. Posso falar? Eu falo mesmo? Alguns ternos lá, Deus já mandou doar, e eu vou trazer os ternos, porque eu olho e não uso mais. Tem terno que eu acho que eu nem usei. Eu vou doar tudinho. Amém? Vai orando aí, crente. Vai orando aí. Tem uns ternos lá que são meio carinho lá, e eu vou abençoar todo mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Então se prepare, sabe por quê? Porque primeira coisa, se a gente quer colher, a gente tem que fazer o quê? Tem que plantar. Tem que plantar. Tem gente que nunca recebeu. Tem calma, vai ser doado. E o dia da doação, sabe que dia é? O dia da doação, o dia certo da doação é dia de Santa Ceia. Amanhã. Amém? Então, se você tem alguma coisa para doar, já traz amanhã, já está avisado. Traz amanhã. Pastor, eu tenho algo para doar, traz amanhã. Você escolhe uma pessoa aqui e doa. Eu não vou escolher ninguém, você vai escolher a pessoa. Pastor, eu quero doar. Você vai apresentar e vai doar essa pessoa. Amém? Amém? Então amanhã eu vou fazer aqui algo diferente aqui amanhã, em nome de Jesus. Então diz a palavra do Senhor que Davi deu do seu tesouro particular. Quando Davi, ele pecou e foi apresentar uma terra, ele foi levantar um altar na ilha de Araúna. Diz a palavra do Senhor que quando ele chega lá, ele recebeu tudo. Davi disse: aquilo que não me encostou suor, eu não quero. Porque aquilo que não me encostou suor não serve para Deus. Por quê? Porque se eu pegar o suor de alguém, quem vai ser retribuído é quem? Quem suou para poder conquistar. Quero dizer para você aqui nessa noite, nós precisamos ser crente, mas ser crente inteligente. Não é ser crente simplesmente de cultuar, mas ser crente de reverenciar tudo aquilo que é ministrado em cima do altar. A vida de muita gente não tem dado certo porque ouve e dá ouvido de mercador. Tiago vai dizer, Tiago escrevendo sua carta, ele vai dizer: não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes. Não adianta ouvir e não colocar em prática. Eu acho que Raul Seixas foi que ele gravou uma música e disse o quê? Não adianta para a igreja. Foi Raul Seixas? Eu não sei quem foi. A irmã conhece tudo, rapaz. A irmã ainda tem decorado a música ainda. Está repreendido em nome de Jesus. A irmã decorou ainda. Irmã. E aí, de fato, a palavra do Senhor, ela nos ensina como caminhar. E o que precisamos fazer? Colocar em prática. O problema de muita gente é simplesmente: fulano não veio, também eu não vou. Perdeu a benção. Fulano não vai, também eu não vou.
Fulano não faz, também eu não faço. Fulano não é, eu também não tenho nem interesse. Se fulano não está nem aí, eu também, ó. Sabe quantas vezes Deus vai contar contigo? Nunca. Se você não for o diferencial para Deus, não serve. Se você não for aquela pessoa que não dá ouvido para ninguém, para Deus não serve. Quero dizer para você, eu vou ser muito claro para você aqui nesta noite. Deus está procurando, sabe, os escolhidos. Deus está procurando os diferenciados. Deus está procurando aqueles que simplesmente são caluniados 24 horas. Mas tu é besta, mas tu não tem problema. Deus me fez assim. Deus fez o meu coração besta mesmo. Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que servir conforme Ele me fez. Não é para qualquer pessoa, é um espírito de excelência que Deus te deu, rapaz. Deus te deu um espírito de excelência. Quando Ele diz: a tua ideia é boa, Davi, mas eu tenho que levantar alguém melhor. Ele levanta quem? Levanta Salomão. Salomão é perfeccionista. Salomão é aquele que faz com excelência. Então eu quero dizer para você nesta noite, Deus está procurando aquelas pessoas que faz com excelência. Ó, se eu perguntar para alguém quantas pessoas quer servir no ministério aqui, sem entendimento, creio eu que a metade levanta a mão e diz: quero servir, pastor. Com 3 anos, sabe o que essa pessoa diz? Tem pessoas que não chegam nem um ano, diz alguém diz: não estou aguentando não, pesado. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O evangelho não é fácil. Tem dia que você está com um filho doente, sem nem um centavo no bolso, e tem que dizer que Jesus é bom. E a fé tem que estar topada e dizer: pode dar o sangue na canela, mas eu estou com Jesus. Tem dia que você ora, se consagra, mas tem gente maquinando mal contra a tua vida. Tem gente que simplesmente está desejando a tua morte. E você não pode deixar o diabo entrar na tua mente e estar dizendo: e tu não é filho de Deus? Porque o diabo chegou para Jesus e disse assim: se atira daqui embaixo, porque você é filho de Deus, Ele vai te proteger. Aí ele diz, e diz a palavra do Senhor: não tentarás o Senhor. Porque tem gente que é na igreja, mas o diabo na mente dela se mata. Se mata, faz assim, faz assado. Tira a tua vida. O tempo todo o diabo é querendo, sabe, querendo entrar na tua mente. E o Senhor está dizendo: seja forte, não seja fraco. Se no dia da adversidade, porque luta vem o tempo todo sobre a nossa vida, mas lá em Provérbios vai dizer: se no dia da tua adversidade você se mostrar frouxo, a tua força é pequena, mas se fortaleça em Cristo Jesus, para que você possa receber o galardão, para que você possa receber a vitória. O Senhor diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenha fé. Eu venci o diabo nos 40 dias, venci a cruz, porque tudo que o diabo queria é quando Jesus estivesse 3 horas da tarde crucificado naquela cruz. O diabo estava o tempo todo assim, ó, de ouvidos atentos para condenar Jesus, mas Jesus estava prestes ali a pisar na cabeça do diabo. E naquele momento, 3 horas da tarde, Jesus está crucificado e Jesus está pronto agora para vencer a morte. Mas o diabo está esperando que Jesus diga pelo menos uma palavra para murmurar, se arrepender. O tempo todo o diabo estava ali, ó, usando aquelas pessoas para dar uma flechada. Jesus pede água e simplesmente dão o quê? Dão vinagre para ele. Jesus pede água e dão vinagre. Então Jesus poderia muito bem dizer assim: que rebanho de gente ruim, ou qualquer outra coisa, pelo menos pensar. Mas diz a palavra que como um cordeiro mudo ele foi para o matadouro. O diabo não teve nada para acusar Jesus. Naquele momento, o Senhor Jesus, ele vai entregar o seu espírito ao Pai. Isso é na sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde. Na quinta de noite ele é preso. Na sexta-feira ele é julgado. Às 10 horas da manhã está sendo chicoteado.
8 horas da manhã está lá, Jesus ou Barrabás? Barrabás, melhor. O povo escolheu. Escolheram Barrabás, rejeitaram Jesus. Jesus, médico dos médicos. Jesus, o carpinteiro. Jesus, o profeta. Jesus curou tanta gente que João vai dizer: se fosse para escrever os milagres de Jesus, não caberia em livros. Se fosse para escrever os milagres de Jesus, não caberia em livros a quantidade de milagres que ele realizou. Mas ele foi crucificado como ladrão. Para o reino espiritual, ele foi crucificado como cordeiro mudo, imolado, em favor dos nossos pecados. No sábado, simplesmente nada acontece, porque no sábado Jesus está no reino espiritual. Algumas traduções, teologia diz que Jesus foi ao inferno pregar, libertar os cativos aos cativeiros. Coloca para mim aí, está falando senso, não lembro, hein? E Jesus foi aos cativos, libertar os que estavam no cativeiro. Quer dizer, algumas traduções entendem que Jesus foi ao inferno para salvar. Jesus foi libertar aqueles que não conheciam Jesus, que foram mortos no tempo da lei. A lei não salvava, mas a lei matava. Você vai ver alguns profetas que foram fiéis ao Senhor, mas no Antigo Testamento a maioria tudo morreu. Só para você entender, está no deserto quantas mil pessoas? 3,5 milhões de pessoas. Adultos, vou colocar 1,2 milhão de adultos. Se tinha 700 homens, 600 mil homens, vou contar as esposas ali, vou contar as esposas, né? 600 mil homens, se tudo tivesse esposa, dá 1,2 milhão. Quantos entraram na terra prometida? 2 pessoas só. Esse é o tempo da lei. Entenda. Então diz a palavra do Senhor que ele desceu às profundezas da terra para salvar aqueles que estavam presos. Mas ele prometeu e disse o quê? Quando olharam para o templo, porque também tinha Cristo, padeceu, e uma vez pelos pecados pelo justo e lavar-nos a Deus, mortificado, verdade da carne, mas vivificar pelo Espírito. Não é essa aí, esse posterior. No qual também foi e pregou a quem? Aos espíritos em prisões. Estava onde? Esse espírito em prisões estava onde? No inferno. E ele vai dizer: desceu o cativo ao cativeiro para libertar aqueles que estavam presos. Então, que hora é? Só para mim não passar da hora aqui. Acho que eu vou encerrar agora. Então somente no sábado, que chama sábado de aleluia, não é sábado de aleluia, mas é sábado de libertação. É sábado de libertação. Agora sim, o domingo é domingo de aleluia. Porque ele diz assim, ó. Quando diz assim, Senhor, os apóstolos estão com Jesus, e diz assim: que templo bonito, né, Jesus? Que templo monstruoso. Que templo grande. E os discípulos de Jesus estão admirados com o templo. Aí Jesus diz assim: eu faço desse templo, em 3 dias eu derrubo e a construo. Olharam para Jesus e dizem assim: oxente, como é que o Senhor vai construir esse templo se Herodes passou quase 50 anos para construir? Sei quantos mil anos, sei quantos anos aí. Como é que o Senhor vai derrubar e construir em 3 dias? Aí Jesus está dizendo: você não está entendendo. Tudo que você tem aqui dentro, você tem que olhar pelo espiritual. Eu estou dizendo que em 3 dias eu vou mudar toda a história desse templo aqui.
em 3 dias. Esse templo não vai ser qualquer templo. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele chega, ele é julgado na sexta-feira. No sábado ele desce o cativeiro e vai libertar aqueles que estão presos. Mas no domingo Jesus ressuscita dos mortos. E quando Jesus ressuscita dos mortos, diz a palavra do Senhor que na sexta-feira, assim que ele morre, o céu se escurece, a terra estremece. Diz a palavra do Senhor que o véu se rasga de alto a baixo, o véu do templo, que fazia a divisão onde estava a Arca da Aliança. Aonde estava a Arca da Aliança tinha um véu que cobria. Ninguém entrava na Arca da Aliança, ninguém entrava no templo que a Arca da Aliança estava. Só quem entrava era o sumo sacerdote. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus, 3 horas da tarde, na sexta-feira, ele diz: Tetelestai, Pai, a ti eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. Diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Aonde estava a Arca da Aliança, aonde estava ali, tão somente naquele momento, o acesso é aberto. E Jesus está declarando: eu sou advogado, eu sou o sumo sacerdote. Fica de pé toda a igreja. Eu sou o médico dos médicos, eu sou o carpinteiro, eu sou o profeta, eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu sou o teu Deus, eu sou a cura, eu sou o milagre, eu sou a sentença favorável para alguém, eu sou a tua saúde, eu sou o teu Senhor, eu sou a porta aberta, eu sou aquele que te conheço por dentro e por fora, eu sou aquele que te sondo, eu sou aquele que sabe todas as coisas sobre a tua família, ao teu respeito. Eu sou Jesus de Nazaré. Nazaré nunca mais será a mesma Nazaré. Nazaré não é reconhecida. De Nazaré não saía nada que preste. De Nazaré não saía nada que chamasse atenção. Filipe chegou e disse assim: vamos ver ali, Natanael, chama, vamos lá. Aí, naquele momento, Filipe disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré não tem nada que preste. Ele diz assim: vem e ver quem é de Nazaré. Nazaré saiu um profeta, de Nazaré saiu um médico, de Nazaré saiu o Salvador, de Nazaré saiu a provisão, a salvação para o mundo todo. De Nazaré saiu. Eu quero dizer para você aqui nesta noite: o Senhor gosta dos improváveis. Ele gosta daqueles que simplesmente ninguém dá atenção. Mas essa noite Ele está dizendo: aonde você não tem atenção, eu sou o teu Senhor, que te pego pela mão direita e mostro que eu sou contigo. Porque aquele que não dá atenção para você, eu sou teu pai, eu darei atenção para você. Eu sou teu amigo, vou dar atenção para você. Eu sou o teu Senhor, que te guardo da direita e da esquerda, e não vou permitir que nada aconteça. Entenda? É momento de reflexão, é momento de pensar, é momento de entender que esses 3 dias é os 3 dias que você também precisa temer a Deus. Temer a Deus. Esses 3 dias é muito importante você reverenciar o Senhor. Tem tantos dias para você fazer qualquer outra coisa, mas esses 3 dias reverencia Ele. Eu quero dizer para você aqui nesta noite que Ele é aquele que tudo pode. Quando Ele chegou na vida de Isabel, mudou a vida de Isabel. Quando Ele chegou na vida de Maria, mudou a vida de Maria. Zaqueu, louco para ver Jesus, sobe a árvore. Quem tem fome de Jesus vai ver Jesus. Ele diz: Zaqueu, hoje me convém dormir na tua casa. Eu vou dormir na sua casa hoje. Zaqueu, hoje me convém posar na tua casa. Tem janta? Tem não, mas eu vou fazer. Pois é, faça janta, porque eu vou comer lá na tua casa hoje. Hoje eu vou dormir na sua casa.
Reverencia ao Senhor. Quando você estiver na igreja, sempre adora Ele. Ele é o único. É por Ele que estamos aqui.